Fala pessoal, bom dia, boa tarde and, and boa noite, Galahad, com vocês para mais uma mini aula do nosso mini curso de Umbanda Universalista. Estamos chegando na reta final do nosso mini curso, deve faltar mais umas 135 aulas, na brincadeira, deve faltar mais acho que umas 2, 3 aulas, ou talvez umas 5, não sei, tem que olhar aqui. Mas nós já estamos acabando o nosso mini curso de Umbanda Universalista, que eu fiz com muito carinho, para que vocês possam buscar informações, conhecimentos externos, não ficar restrito a isso aqui, e para que vocês, ao chegarem a um terreno, não fiquem perdidos. O que é bater cabeça, o que é PG, o que é Congá, essas coisas. Então, hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os principais termos utilizados na Umbanda Universalista. Alguns quase não são usados mais, outros nunca foram usados, mas estarão aí para curiosidade, né, com fins de informação. Antes de a gente começar, lojinha das terapias para você conseguir agendar um horário comigo, fazer sua terapia. Mesa quântica, baralho cigano, mapa numerológico, terapia de vidas passadas, acesso aos registros acásticos, recromoterapia, etc. E aqui você tem as doações no Picles. Faça um Picles para o canal, qualquer dinheiro que você puder fazer, contanto que esse dinheiro não te faça falta. 10% do arrecadado, dos quais eu prestarei contas aqui no canal, serão revertidos para os animais e as pessoas em situação de fragilidade. Principalmente agora que está fazendo frio, né? O frio chegou meio atrasado esse ano, mas pelo menos chegou. Certinho? Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e badalar o sininho, porque isso me ajuda demais, isso me dá muita vontade de continuar com o canal. Agora, quando vocês só assistem o vídeo, não dão like, não se inscrevem, aí me dá uma preguiça medonha de fazer isso aqui, porque eu gasto muito tempo para fazer isso aqui, e a gente sabe que tempo nos dias de hoje é dinheiro, pataco. Então, chega de merchandising, vamos mandar o Brasil, vamos trabalhar, vamos fazer valer? Vamos embora. Pessoal, deixa eu me ajeitar aqui. Ai. Se vocês quiserem me dar uma cadeira nova, eu aceito. Essa cadeira que está acabando com minha coluna. Principais termos da Umbanda Universalista. Obviamente, é só o conteúdo da Umbanda Universalista. Não se aplica a outras vertentes umbandistas. Aqui eu já coloquei tudo numa porrada só. Eu vou ler isso aqui e vou fazer uma rápida explicação. Axé. Axé é energia vital ou energia específica de cada orixá ou entidade. Quando você vai fazer algum tipo de trabalho, você sente a energia da entidade, do orixá, você está sentindo um axé. A energia que anima aquele espírito que ela é passada para você. Ou quando você, em outras vertentes umbandistas, quando você vai fazer algum tipo de oferenda ou trabalho voltado para prosperidade, ou mesmo para a parte espiritual, a gente fala que deu axé quando a coisa funciona. Você faz o trabalho e recebe a graça e fala assim, ó, deu axé. Amaci, tem gente que chama de amanci, é a mesma coisa, tá, pessoal? É um líquido preparado, consumo de ervas, folhas, plantas, etc., voltada para banhos com fins específicos. Isso faz parte, muitas vezes, da obrigação sacerdotal ou da obrigação do médium. Muito comum no início do desenvolvimento mediúnico e também depois do desenvolvimento mediúnico, né, das partes mais iniciáticas do desenvolvimento mediúnico, se faz muito a Mansi para poder limpar o corpo, melhorar os chakras, ter uma expansão de consciência mais fácil. Existe a Mansi para um monte de coisa, inclusive para a iniciação do médium. É muito comum você ter a Mansi no candomblé para iniciação do médium, né? Do filho de santo. Agô. Quando você vai pedir agô, você está pedindo permissão para uma entidade ou para a casa. Então, por exemplo, você precisa se afastar da casa por alguma razão mais forte que você. Então você falou, preciso ir lá na casa pedir agô, que é pedir licença, pedir permissão para poder me ausentar, ou pedir agô para poder voltar para casa. Então é pedir permissão. Abaçar ou abacê é um lugar, é um espaço onde se é reservado para os trabalhos ou estudos de Umbanda. Não confunda o abaçar e abacê, apesar que a gente nem utiliza isso na Umbanda Universalista, só coloquei mesmo por curiosidade, não confunda com Congá, tá, gente? Congá não é um lugar, vocês vão ver daqui a pouco. Aparelho, cavalo ou burro. Geralmente, burro não é mais utilizado em vertentes umbandistas, tá? Por uma questão de respeito mesmo. Alguns ainda utilizam cavalo, mas o correto
o mais respeitoso para se identificar ao médium, né, para se falar do médium quando a entidade está falando para algum médium, é chamar o médium de aparelho, porque ele é um aparelho mediúnico. Ele não é um burro nem um cavalo. Antigamente falavam-se isso, por quê? Porque teoricamente a entidade ela monta no médium e faz o tipo de trabalho, depois ela sobe, né? Arriar significa descer, no caso, ó, arria aí o caboclo da Jurema, significa que o caboclo seu lá do Juremar, que é uma cidade astral, que eu já falei isso no salvo engano, na aula de Oxóssi. Se você não assistiu, volta lá depois e assiste. Já falei que é isso, não vou repetir de novo, até porque repetir tem que ser de novo, né? E aí ele arria no médio. Ou arriar é entregar um conjunto de trabalho. Por exemplo, em algumas vertentes umbandistas você tem trabalhos de despacho frequentes. Então você fala assim, ó, vou arriar meu despacho ali e já volto. Na Umbanda Universalista, como a gente basicamente não tem mais essa coisa das oferendas, dos trabalhos em cemitério, essas coisas, então a gente faz o arriamento dos trabalhos geralmente na gira mesmo. Então, por exemplo, chegou um médium que está com o capeta, com o satanás no corpo, né? E aí, maneira de falar, tá, gente? E aí foi feito um trabalho de desmanche de magia negra. Então você já vai arriar ele ali mesmo com a prática do fogo. Às vezes você utiliza uma pólvora, enfim, utiliza-se geralmente o marafo ou algum tipo de elemento ígneo, né? Fogo, fumaça, para poder fazer esse despacho, jogar essa energia fora para o astral, para que ela não venha mais a incidir no médium ou no consulente, tá? Bater cabeça, não é bater a cabeça de fato, tá, gente? Em alguns terreiros, no candomblé, em algumas vertentes do candomblé em algumas vertentes de umbanda, você bate cabeça deitando. Você tem uma esteira de madeira ou de fibra que seja, você estende essa esteira em frente ao congá, agora vamos falar sobre isso, e aí você deita e você toca a sua cabeça no chão, você toca a sua cabeça no congá, que é uma forma respeitosa de saudar as linhas que trabalham na casa, sejam as linhas de orixás ou as linhas de entidades que se manifestam como guias e protetores ou orixás menores, tá? Então você bate a cabeça, você coloca a cabecinha ali. Em algumas vertentes umbandistas você bate a cabeça 3 vezes, bate a esquerda, bate a direita, depois você bate de novo a cabeça, como uma forma que você está saudando o seu frenteiro, e você está saudando a sua linha de esquerda e a sua linha de direita. Precisa fazer isso? Não. Contanto que você bata a sua cabeça, já mentalizando de forma extremamente respeitosa a sua saudação, o seu respeito com a entidade, não precisa ficar essa coisa de ficar batendo cabeça o tempo todo, não. Uma outra forma de saudar, mas é uma saudação já com toque, né, um toque corporal mesmo, é o bater nos ombros, que é o quê? Quando uma entidade ela incorpora no médium, às vezes ela incorpora, ela vai te cumprimentar apenas fazendo assim com a mão, né, talvez um sinal da cruz, que não tem relação com a sinal da cruz da Igreja Católica, tá, gente? Sinal da cruz é outra história, que talvez eu conte um outro vídeo aqui, até porque não muda nada na sua vida. E aí você bate, você toca o seu ombro direito no ombro esquerdo da entidade, depois o ombro esquerdo com o ombro direito, depois você faz o ombro direito com o ombro esquerdo. Ou na ordem inversa, não tem diferença nenhuma. Então você está cumprimentando ali a entidade com uma forma respeitosa e uma forma a mostrar que você confia na entidade que está ali incorporada ao médium, tá? Calunga pequena é o cemitério e Calunga grande é o oceano, os mares. Por quê? Calunga é um nome que se dá para onde as pessoas são enterradas ou elas encerram ali o seu ciclo material, seu ciclo de vida material e desencarnam, né? Então, tipo assim, eu diria que é a ponte que faz a transição entre o mundo dos humanos e o mundo dos espíritos. Por que tem Calunga grande e Calunga pequena? Porque quando os europeus mandavam os escravos nos navios negreiros para o Brasil ou para outros lugares, era certeza que esses negros iriam morrer. Então, Iemanjá tinha um trabalho extremamente pesado, e junto com as suas entidades, de conduzir essas almas para o socorro ou para os locais onde elas tinham merecimento de ir. Então, acabou-se dizendo que Calunga Grande, por conta da magnitude, da grandiosidade dos oceanos, dos mares, então ficou Calunga Grande, o Oceano Mar, porque morreram muitos negros ali, e muitos não negros morreram também, tá, gente? A gente não pode ficar só romantizando muito a coisa, não. Então, muitos não negros morreram ali.
Algumas pessoas que não eram negras, que tentavam lutar pela liberdade dos negros, também foram escravizados e morreram. Basta estudar um pouco a mais sobre a história dos navios negreiros, né, da escravidão e etc. E o cemitério é Calunga pequeno, porque o cemitério é um local pequeno se comparado ao mar, né? Então, naquela época dos navios negreiros, que os óbvios negros, né, morriam no mar, nos oceanos, eles não eram enterrados. Então eles acabavam afundando ou boiando até que o corpo entrava em putrefação, aquela coisa toda. Camarinha, local onde os médios ficam reclusos durante horas ou dias para fazer sua iniciação mediúnica e de coroa com a casa e os orixás, ou local de reclusão para meditações extensas, para algum tipo de obrigação relacionado do médium para com a casa ou para com os seus orixás, guias e protetores. Então, camarinha, gente, não é quartinha. Acho que até esqueci de colocar quartinha aqui, mas eu vou falar o que é depois disso aqui. Então, a camarinha geralmente é um local que ele é imantado com forças específicas, tem um ponto de força lá, tem uma tronqueira lá, para que o médium ele possa ficar protegido das energias negativadas e assim ele possa começar o seu ritual de batismo, né? Pode ser um batismo sacerdotal, pode ser apenas um batismo de orixá. Geralmente na Umbanda Universalista, basicamente não se usa mais isso, tá? Usa-se mais o amaci, algum ritual voltado ao amaci para poder fazer esse tipo de coisa. E aí a parte da reclusão se faz com os preceitos e se faz também com as meditações obrigatórias. Quartinha. Pessoal, quartinha é uma jarra, pode ser de louça ou de barro, geralmente de barro, tá? Em que você coloca água e outros elementos magísticos para imantar forças, imantar o axé, a vibração dos orixás, das entidades que compõem a sua hierarquia espiritual. Na Umbanda Universalista não se utiliza isso mais. Então nós temos a quartinha feminina, que tem as alças, que significa o aparelho sexual da mulher, né, as trompas de falópio, o canal, enfim, vou ficar dando aula de anatomia sexual para vocês, né? E a quartinha masculina não tem nada, porque você não vai representar testículo com um negócio de barro, né? Então ela serve para isso. Tem pessoas que vão fazer, por exemplo, firmezas para pomba gira, compra uma quartinha com asas e faz lá, coloca o champanhe, o marafo, coisa que a gente não faz na banda universalista mais, né? Coloca ali algumas pedras, alguma coisa específica, acende uma cigarrilha, né? Tem ali a sua a sua tronqueira, a sua parte ali de fazer sua devoção ali de esquerda e de direita, ambas podem ser usadas para as duas linhas, tá? Quartinha masculina ou quartinha macho e quartinha fêmea são utilizadas para isso, tá? Bom, cambono ou cambone ou cambonde, depende muito do lugar, tá, gente? Nada mais é do que um auxiliar, um intérprete do médium incorporado como entidade. Algumas entidades auxiliadas não, algumas entidades associadas aos médios, principalmente médios que estão em início de desenvolvimento, têm uma fala mais enrolada. Então o cambono está ali para confirmar aquilo que que a entidade falou, para que o consulente não fique confuso. O cambono também serve para poder, às vezes, pegar ali uma vela, um material qualquer que precise ser utilizado no trabalho, precisa ser imantado com o axé da entidade para algum trabalho específico. Então, o cambono que faz isso para acelerar o trabalho. E para mim, se você está na Umbanda, seja cambono, tá? Cambono é a melhor escola que você vai ter na vida para aprender tudo que tem dentro da religiosidade umbanda. Não tem escola melhor do que Cambono. Não existe escola melhor que Cambono. Capangueiro. Capangueiro é um companheiro, é um amigo. Então, eu falo assim, ó, ria aí o capangueiro da Jurema. Ele é um amigo da Jurema que vem lá do Juremar para auxiliar os trabalhos. Pode estar no arquétipo de caboclo? Pode estar no arquétipo de outra coisa também, porque não existe só capangueiro de caboclo, tá? Casa Branca significa hospital. Então, quando a entidade perguntar, se foi lá na Casa Branca ver o que era, significa que ele está te perguntando se você foi ao hospital fazer exames, fazer uma consulta para saber o que é que você tem e se você já está tomando remédio. Casa das Almas ou Ponto das Almas é um ponto de forças do arquétipo de Preto Velho. Em algumas casas é um ponto de força na linha de Omulu ou Baluaê, nas casas que cultuam esse orixá como um orixá maior.
né, um orixá que faz parte das 7 linhas da Umbanda. Então, na Umbanda Universalista, você tem o ponto das almas, que é geralmente onde você vai acender uma vela para pedir um preto velho, uma mãe velha, alguma graça, agradecer, bater cabeça em forma de respeito, né? Enfim. Casuar é uma casa ou morada, pode ser no sentido de morada da sua casa mesmo. Falar lá no seu casuar, quer dizer que está perguntando da sua casa, onde você mora. Mas também pode ser casuar terreiro, igreja, por exemplo. Um consulente que é evangélico vai visitar um terreiro porque está passando uns problemas que talvez ele não foi bem sucedido lá na igreja dele para resolver. Não estou dizendo que não resolva, tá? E aí a entidade pergunta, lá no seu casuar tem que tipo de trabalho? Lá no seu casuar tem vela, tem isso, tem aquilo? Quer dizer que tá te perguntando se lá na sua igreja, no seu templo, na sua casa de oração, no raio que for, se existe algum tipo de trabalho específico ou coisa específica relacionada à pergunta que ele está fazendo. Então, casuar pode ser o seu templo, casa de oração ou sua moradia. Congá ou PG. A gente quase não usa mais o termo PG. Tá? É mais Congá mesmo, porque todo mundo fala Congá e se pode simplificar para que dificultar. Né? Mas pode ser que você vá a um terreiro mais conservador que fala PG. Aí você vai saber que é Congá. Nada mais é que um altar que geralmente fica ao centro do terreiro. E nesse Congá você tem ali as que usam imagens, pedras, alguns pontos de força que foram imantados ali, para que você, ao chegar lá, você saúde esse Congá, energias são transmutadas, né? Você consegue fazer um leve descarrego ali mesmo. Então, ali, basicamente, onde fica estabilizado uma das partes que equilibram todos os trabalhos e os médiums. Tá? Geralmente, o Congá ele é montado de acordo com as orientações das entidades que vão comandar os trabalhos na casa. Tem uma regra específica para isso? Geralmente tem, mas quem manda mais, na verdade mesmo, são os orixás, guias e protetores, porque a depender de quais tipos de trabalhos serão feitos na casa, a configuração do Congá pode mudar um pouco, tá? Cruzamento. Cruzamento nada mais é que uma imantação de forças específicas em pessoas ou objetos. Ou seja, quando você vai num terreiro mais tradicional, você leva aquele colar de contas, né, feito de miçangas, que a gente chama de guia. E aí você fala para a entidade cruzar aquela guia. O que ele vai fazer? Ele vai imantar naquela guia energias específicas para que você possa se desenvolver ou que você possa ficar protegido. Não serve somente para as guias, serve para talismã, pedra, baralho. Igual, por exemplo, meu baralho cigano, eu fiz um cruzamento nele, que é também conhecido como consagração. A consagração e o cruzamento tem uma ligeira diferença entre um e outro. Tá? Cruzamento geralmente é um espírito que está fazendo o negócio. E a imantação ou perdão, e a consagração você mesmo pode fazer. Tá? Curima, que não é curimba, tá? É curima. É uma atividade laboriosa, uma atividade de trabalho. Tá? Então, às vezes, a entidade ela pode perguntar com o que é que você curima ou qual que é o seu trabalhador. Né? Geralmente quem pergunta isso é preto velho, você faz o que de trabalhador? Está perguntando sua profissão. Agora, curimba e curimbar é um conjunto de instrumentos musicais do terreiro, pode ser atabaque, agora eu me esqueci o nome daquele negócio da capoeira, gente. Esqueci mesmo o nome do berimbau. Pode ser um berimbau, pode ser um atabaque, pode ser qualquer tipo de instrumento musical que compõe a parte musical de um terreiro que não é mais utilizado na Umbanda universalista, por motivo de a gente não achar que precisa mais. E agora, curimbar é você cantar junto com a curimba. Quem toca curimba são os ogãs, né? Toca o atabaque, falei isso na aula anterior. Toca o atabaque, etc. Então eles fazem essa coisa toda. Aruanda, assim como Jurema, é uma cidade astral, mas Aruanda é um local, uma cidade astral, onde geralmente se reúnem ou fazem morada as entidades militantes da Umbanda, Caboclo, Preto Velho, Exu. Se bem que Exu e Pombogira geralmente não estão inseridos na Aruanda, estão inseridos em zonas mais trevosas, porque o trabalho deles é esse mesmo. Firmeza, qualquer tipo de ato que envolva um rito com um fim específico. Por exemplo, vou fazer uma firmeza para, sei lá,
para algum me ajudar a livrar de uma demanda material que está me impedindo de ganhar dinheiro. Então você vai lá, vai pegar a velinha em número par, talvez vela colorida ou não, não faz diferença, o que importa é a energia que você vai colocar ali. E aí você vai fazer uma firmeza, você vai firmar um pedido, firmar um agradecimento, firmar um trabalho, com ou sem vela, com ou sem marafo, enfim, nada mais é do que fazer um rito que envolva um fim específico. Agradecer, pedir, fazer magia, enfim. Lume nada mais é do que vela, tá? Quiumba. Quiumba é um espírito negativado que se alega em fazer maldade. No espiritismo, muitas vezes são espíritos zombeteiros ou espíritos maus mesmo, ou espíritos trevosos, que é basicamente a mesma coisa. O encosto, ele é semelhante a quiumba, saiu errado, ele tá quimba ali, mas é quiumba, tá, pessoal? Semelhante, faltou um óleo também, mas enfim. Semelhante ao quiumba, mas ele nem sempre faz maldade por vontade própria. Às vezes ele é um espírito que está sofrendo, ele está em dor, ele não sabe o que vai fazer, então ele encosta no você para drenar sua energia, para ele poder se manter, vamos dizer assim, vivo, né? Para ele poder ficar um pouco melhor, para poder amenizar a dor dele. Tá? Então, quiumba é o que gosta de fazer maldade. O encosto nem sempre faz por maldade. Na maioria das vezes faz, mas nem sempre é por maldade. Marafo. Marafo é qualquer bebida alcoólica que é utilizada para um fim específico em trabalhos. Por exemplo, atrair espírito obsessor, pega lá o marafo. Às vezes nem precisa ser bebida, pode ser só álcool mesmo. A entidade faz uma transmutaçãozinha ali e aí você consegue atrair o espírito viciado para ele ser encaminhado para o hospital, conselho kármico, enfim. Quimbanda, Quimbanda nada mais é do que a linha de esquerda da Umbanda. Criou-se uma religião chamada Quimbanda, que ela só trabalha com linha de esquerda, ela não incorpora linha de direita, ela não trabalha com linha de direita. Não vou tecer mais comentários sobre isso, porque meu conhecimento não permite, e também seria injusto com uma coisa que eu não conheço. Então não vou falar mais nada sobre isso, tá? Agora, a Quiumbanda é uma religião que foca em trabalhar com quiumbas, ou seja, entende-se que Quiumbanda é uma religião maligna, onde você vai fazer magia negra mesmo, né? E por falar em magia negra, nós temos os magos negros e os espectros, que dentro da hierarquia da maldade, vamos dizer assim, espectros estão no topo da cadeia, vamos dizer, são espíritos que já estão por aí, né, desencarnados há séculos, até há milênios, que não reencarnam mais porque eles utilizam a energia dos seres humanos, o ectoplasma, né, a energia sexual principalmente, a energia dos vícios, para poder escapar do conselho kármico, né, do conselho evolutivo, e escapam mesmo, é porque, teoricamente, o conselho kármico tem outras coisas mais importantes para fazer do que se preocupar com isso. E aí nós temos aí, então, respectivamente, magos negros e espectros, são espíritos poderosíssimos, que não se deve subestimar, principalmente nos trabalhos de apometria, mas também não se deve temer. Tá? Não se deve ter medo desse tipo de espírito, porque se você faz as coisas certinho, você tem conhecimento da apometria, das leis universais, dificilmente esses espíritos vão conseguir fazer alguma coisa de errado com você. Tá? Firmar o ponto. Firmar o ponto pode ser traçar o ponto riscado ou entoar o ponto cantado. Simples. Então, por exemplo, a entidade fala, firma ponto de caboclo, e você vai cantar um ponto de caboclo. Firma aí o ponto riscado, sei lá, de Iori. Aí você vai lá, né, e firma, apesar de que quase não utiliza mais ponto riscado também. Limpar ou limpeza, né? Quando a entidade pede para um médium limpar um filho, significa aplicar um passe magnético ou qualquer magia de remoção de larvas astrais, miasmas e negatividades mais simples. Dentro dessa limpeza não se retira implantes, tá? Retirar implantes é um pouco mais complicado. Larvas astrais são pequenos seres etéricos que se acoplam aos corpos sutis do médium, causando transtornos tanto no campo mediúnico dele como no corpo físico. Então, às vezes, uma dor de cabeça, uma diarreia, um mal-estar, febre, às vezes, uma mudança abrupta de comportamento. A pessoa que é sempre muito bondosa, ela pega e do nada está falando besteira, está colocando o órgão genital à mostra para todo mundo. Isso acontece, tá, gente? E os miasmas. Miasmas são substâncias etéricas negativadas que não têm forma. Dizem muitos médiuns que têm clarividência, quando vê miasma, como se fosse um gás de coloração mais escura, um roxo mais escuro. São cores que a gente considera
cores negativadas, porque tem efeito negativo no sentido de ser ruim. Tá? Implantes. Implantes negativados são objetos em forma de chip, ó. A polícia foi pegar alguém ali, vai ter gente sendo presa hoje. São objetos com formato de chips, insetos venenosos como lacrais, escorpiões, aranhas, que são acoplados no perispírito. Eu coloquei perispírito porque nem sempre estão acoplados só no perispírito. Tá? Então, às vezes, é necessário você fazer um desdobramento de todos os corpos do médium para você fazer uma varredura e buscar onde estão esses implantes. Esses implantes, eles têm uma única função: trazer negatividade diversas para o corpo físico do médium e para os outros corpos também. Porque se os outros corpos não estão funcionando, não estão equilibrados, o corpo físico padece. Tem uma frase no filme Matrix em que o Neo pergunta para o Morfeu, né, que se morrer na Matrix, morre no mundo real. Aí o Morfeu responde que o corpo não sobrevive sem a mente, né, sem o espírito. Então é basicamente a mesma coisa. E esses implantes podem trazer qualquer tipo de coisa. Pode aflorar a sua sexualidade para você querer ter vários parceiros ou parceiras. Mandar você para um vício qualquer, seja um vício de droga, álcool, se bem que álcool é droga também, enfim. Vai fazer a sua mediunidade ficar aberta e você não ter controle sobre ela. E aí no meio da rua você incorpora, você começa a arrancar roupa, você começa a se masturbar no meio da rua, essas coisas acontecem, né? Hoje com uma frequência um pouco menor, mas ainda acontece. E os implantes positivados é a mesma coisa dos negativados, mas que visam trazer benefícios para o médium e seu desenvolvimento. Então, ajustar ali a expansão de consciência, a rotação dos chakras, a capacidade do médium de sentir energias e por aí vai. Obsessão simples são ataques espirituais sem instalação de implantes. É aquele encosto que fica te enchendo o saco, querendo que você bebe, que você fuma, que você trai a mulher, trai seu marido, enfim. E a obsessão complexa, ela é, vamos dizer assim, o buraco é mais embaixo. Onde você tem a instalação, faltou um A ali, mas tudo bem, está escrito instalação, mas enfim, dos chips e artefatos negativados para fins de obsessão, na qual o médium sozinho não consegue tirar. Barra de calça ou barra de saia. Vocês percebam que eu não coloquei em ordem alfabética, eu fui lembrando no meio do caminho. Significa namorado ou namorada, marido ou esposa, ou companheiro e companheira. Geralmente, por tradição, né, por tradição da humanidade, tá, pessoal? Não estou dizendo nem que é certo nem que é errado, tô falando que é uma tradição. Ou a entidade, quando ela vai dar consulta para sexo masculino, geralmente pode se perguntar, caso o médium não tenha uma clarividência, uma vidência muito apurada, ou está em início de desenvolvimento, ele vai perguntar se esse consulente tem uma barra de saia, significa que é companheira, namorada ou esposa. E quando é barra de calça, ao contrário. Ah, mas a entidade é homofóbica? Não, a entidade depende da capacidade mediúnica do médium, do desenvolvimento dela e dos conhecimentos do médium, tá, pessoal? Isso não é a entidade que é homofóbica, não precisa cair nesse contexto dentro da espiritualidade, não. Preceito. Preceito é aquilo que a gente faz geralmente com 24 horas antes dos trabalhos, que é se abster de drogas, todas elas, né? Bebida alcoólica, maconha, cigarro, qualquer coisa que mexa na rotação dos seus chakras, no seu campo áurico, na sua tela etérica. Eu esqueci de colocar aqui, mas eu vou explicar daqui a pouco. Então é masturbação, sexo, uso de drogas, fumo de toda sorte, ingestão de carne, todas, tá, pessoal? Ah, é carne vermelha? Não, são todas. Tudo aquilo que veio de um ser que precisou morrer para você se alimentar, você faz uma abstinência de no mínimo 24 horas antes da gira. Minha dica, testa. Nossa, testa. Teste-se para você saber qual que é o seu preceito mínimo. Antigamente eu precisava de 48 horas para trabalhar bem. Hoje em dia, 12 horas para mim está passando de bom. Já funciona bem. Ah, mas então você não está cumprindo o preceito da casa. Se a casa pede 24 horas da gira, eu faço 24 horas da gira. Eu sigo as regras da casa. Tá? Mas quando eu vou trabalhar de forma independente, que eu não vou trabalhar com casa nenhuma, então eu me testo. Às vezes 12 horas, 24 horas está passando de bom. Gira ou em gira, né? É a sessão no trabalho espiritual do terreiro que pode ser aberta ao público ou não. Hoje tem gira de caboclo, vai ser aberta ao público? Não, porque vai ser só voltada para os médios. Então, uma gira para médiums na energia do caboclo. Gira de Exu é aberto para o público? Sim, então o público vai lá consultar com a linha de esquerda. A obrigação de médium ou obrigação do médium
Isso são tarefas obrigatórias. Na Umbanda universalista são poucas, tá? As obrigações. Em outras vertentes, as obrigações são maiores. Que é o quê? Que é você ir na casa, limpar a casa, limpar, por exemplo, a cafua. Cafua nada mais é que um ponto de vibração fortíssimo só voltado para a linha de esquerda. Tem isso na Umbanda universalista? Quase não tem, é mais restrito, né? Menor. Porque tem pessoas que fazem a Cafu uma casa mesmo. Eles pegam o tijolo, legam uma casa só para firmar a linha de esquerda. Aí dentro dessa Cafua, você tem os elementos que estão relacionados à linha de esquerda. Bom, dentro dessa coisa da obrigação do médium, também estão os banhos, as leituras, as orações, as defumações, a ida, né, a presença do médium nas giras de desenvolvimento. Tudo isso faz parte da obrigação do médium. E obrigação sacerdotal é a mesma coisa que a anterior, só que com peso a mais. E ela é vital para a estabilização do terreiro e dos médios. Por quê? Porque é o sacerdote que tem que fazer essas obrigações. Então são mais obrigações que as obrigações do médium. Então se você acha que ser sacerdote é fácil, não é, gente. É viver sob ataque o tempo todo, é ter que manter uma linha é, reta, uma linha do meio muito mais vigiada do que o médium, entendeu? Então o sacerdote ou sacerdotisa, eles têm aí uma eles têm aí uma obrigação muito maior e uma importância maior, né? Porque se o sacerdote cair, a casa cai toda. Ponto de força é o local onde você faz uma poderosa imantação relacionada à entidade que comandará o ponto ou a proteção da casa. Por exemplo, aqui é o ponto de força da casa. Muitas pessoas chamam também de tronqueira. Aí depende do terreiro. Por isso eu coloquei ponto de força e tronqueira como coisas ligeiramente distintas. Mas o ponto de força, por exemplo, chegou na casa de oração, você entrou ali no altar e no altar tem o altar menor que é o congá, né? Onde você bate cabeça. Então, em algum ponto daquele local onde o congá se encontra, tem uma imantação, tem um ponto de força que é o que estabiliza a casa para que a casa fique protegida e estar diretamente relacionada à entidade que comanda os trabalhos da casa, seja uma entidade da linha de esquerda ou de direita. Já a tronqueira, você tem tronqueira de Exu, tronqueira de uma porrada de coisa. É basicamente a mesma coisa do ponto de força, mas geralmente associa-se a um orixá ou uma entidade que nem sempre incorpora, mas que tem uma alta influência hierárquica na casa. Então, às vezes, você tem uma tronqueira de Exu que, obviamente, estará fora da casa, de onde você faz ali os trabalhos. Ah, por que que geralmente coloca, acende vela para a linha de esquerda fora de casa? É só porque, gente, ali não é que você não pode acender, você até pode, se você tiver controle mediúnico para isso. Mas você não acende porque a energia da linha de esquerda é uma energia muito forte, ela é pouco sutil se comparado com a energia da linha de direita. Então tem pessoas com a mediunidade meio desregulada que elas ficam muito muito afoitas, elas sentem uma energia que elas não conseguem suportar, então faz mal para ela, mas não é porque a entidade está fazendo mal, é porque o médium não tem condição disso ainda. Então fala, filha, acende vela de Exu lá fora da sua casa ou no local onde você fique o menor tempo possível, tá? Pataco nada mais é que dinheiro. Aí pode ser pataco, cobre, enfim, tem outros nomes também, mas geralmente se utiliza pataco. Antes que eu me esqueça, trabuco. Trabuco é trabalho, tá, gente? Então, você trabuca com o quê? Tá perguntando a sua profissão. Homem ou mulher de branco significam médicos, tá? Pessoal, existem, deixa eu ver se eu não pulei nada aqui. Não pulei. Pessoal, são apenas alguns dos termos que a gente utiliza no bando universalista, outros a gente nem usa mais. Mas existem outros termos, outras particularidades, mas isso está mais voltado para o caminho do sacerdócio. Geralmente, médium, filho de santo ou filho de fé, geralmente não utilizam tantos termos assim, porque eles estão mais no operacional em gira, né? Não no operacional na tronqueira para criar tronqueira, criar o congá, a gira, etc. Então eu coloquei aqui alguns que a gente usa com muita frequência, outros não, mas a ideia é que você busque mais informações por fora. Aí eu posso procurar termos que são utilizados fora do universidade? Pode, é conhecimento. Em determinado momento você pode usar, como você pode nunca usar. Conhecimento nunca é ruim. Ruim é o que você pode fazer de negativo com o seu conhecimento. Certinho? Ah,
E mesmo que eu tenha esquecido de vários, né, estude por si mesmo. Na próxima aula, essa aula é muito importante, gente, porque muito médium se ferra no desenvolvimento mediúnico por conta disso. Porque acha que é bobagem, acha que a espiritualidade vai baixar e vai mudar tudo e vai incorporar. Não funciona assim. Então nós vamos falar da importância da prática de exercícios físicos, boa alimentação e descanso dentro da Umbanda Universalista. Esse eu não posso perder também nem ferrando, porque ele é extremamente importante para o seu desenvolvimento mediúnico. Tá? Cadê minha cara feia? Tá aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Curte, se inscreva, compartilhe, badala o sininho para não perder as notificações. A gente se encontra no próximo vídeo. Se você teve alguma dúvida, tem algum termo que na sua casa é diferente, coloca no comentário mais fácil de forma respeitosa, tá? Fique com Deus e tchau!